Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. A participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Obrigado pela participação aqui na primeira edição do Jornal Brasil Atual. A gente vai falar sobre um dado divulgado pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontam que as mulheres concentram quase 2/3 da destruição das vagas de emprego formal durante a pandemia, além de atingir principalmente as camadas mais pobres. Também tem gênero nessa destruição de empregos, né, Fausto? Sim, sem dúvida, Rafael. O que a gente viu ao longo dos meses da pandemia foi que a perda de emprego, ela se deu em todos os setores, se deu na economia em geral, mas ela atingiu de maneira mais dura, né, de maneira mais intensa, os setores mais vulneráveis do mercado de trabalho. Entre elas, as mulheres, em geral, os negros, as regiões mais pobres do país, como o Nordeste, o interior do Brasil, as periferias. Ou seja, de certo modo, a perda do emprego, em especial em alguns setores vinculados à economia informal, ela foi se dando onde menos condições tinha, inclusive de ações efetivas para a manutenção do sistema de emprego no Brasil. Isso vai mostrando e vai deixando claro também a heterogeneidade e a fragilidade de alguns setores e de alguns segmentos da população. No caso das mulheres, o que a gente está vendo hoje é que, além da perda do emprego durante a pandemia, a retomada, né, a geração de postos de trabalho agora, que vem acontecendo já há 3 meses, não tem a mesma intensidade com relação às mulheres. São vários os motivos para isso. Um deles é porque ainda há um aquecimento muito ruim, né? Ainda há um problema muito sério de geração de emprego na economia como um todo, em especial nos segmentos aí vinculados aos setores de alimentação, aos setores de comércio, que são segmentos que historicamente contratam mão de obra feminina em maior quantidade. Ao mesmo tempo, a gente está vendo uma redução dos números de postos de trabalho das trabalhadores e trabalhadoras domésticas em geral, e isso tem a ver muito com relação à redução da renda da população em geral, que tem, de certo modo, diminuído a contratação de trabalhadores domésticos, mas não é só isso. A gente sabe também que tem uma questão aí vinculada às questões de gênero, em especial, no caso da pandemia, a manutenção, por exemplo, dos trabalhos domésticos e, em especial, das crianças que, em boa parte do país, também não voltaram às aulas. Isso, de certo modo, vai colocando aí o cenário para o mercado de trabalho feminino com bastante dificuldade nesse processo aí de reabertura aí da economia e de fim do isolamento social. Fausto, o governo modificou a forma de aferição das informações do CAGED. Isso pode significar, inclusive, um quadro pior do que se apresenta? Bem, o CAGED ele é um indicador do mercado de trabalho formal, né? Há uma mudança por conta de vários aspectos, em especial a transferência aí do anotação, né, da transmissão do dado do CAGED propriamente dito para a questão do e-social. Ainda há um processo aí de adequação dos sistemas, um processo de reorganização da própria metodologia e de muitas das empresas fazerem esse fornecimento de informação. É muito difícil a gente saber, de fato, até que ponto os dados desse CAGED são comparáveis efetivamente com os dados do outro. Isso é um processo ainda de adaptação, isso causa ainda uma série de dúvidas, uma série de instabilidades, mas, de certo modo, é o dado que a gente tem, né, Rafael? Acho que isso também é uma outra questão. E agora, o que a gente vê também é que os dados que estão aparecendo do CAGED, de um lado, eles vêm sendo reafirmados pela PNAD, do outro lado, do IBGE, que é um outro dado de uma outra forma de pesquisa que vai ajudando a gente a olhar um pouquinho para o mercado de trabalho. A gente sabe, de fato, que o mercado de trabalho está deprimido, que a economia volta de um jeito, mas a contratação de pessoas, o mercado de trabalho, a geração de postos de trabalho, ela está muito aquém, inclusive, do próprio crescimento econômico que começa a aparecer. O retorno da economia começa a despontar por conta aí do fim do isolamento social, mas o mercado de trabalho não reage. Pois é, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que a retomada econômica do país é robusta, mas que a reversão do desemprego não será rápida. É meio contraditório isso também, né, Fausto?
Bem, aí são questões, né, colocadas, vinculadas inclusive à própria política, né? Razoável que o presidente do Banco Central vá fazer alguma defesa da política econômica vigente. Agora, é muito claro que, de fato, o que nós temos agora é basicamente um retorno calcado aí pelo fim do isolamento social, apesar da gente estar no momento ainda de pandemia. Quando a gente pensa em mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele é bastante mais complexo até do que a economia. A economia vai voltando, né? A economia compra, enfim. Agora, a questão, por exemplo, do investimento não retorna da mesma forma, a questão da geração de postos de trabalho não retorna, e isso é absolutamente comum. Em todas as crises que o Brasil teve, em todas as crises, o mercado de trabalho ele leva mais tempo para reagir. E ele leva mais tempo para reagir porque, para que o empresário, para aquele que gera emprego, de certo modo, ele vá efetivamente para a contratação, ele precisa também ter mais estabilidade, ele precisa ter mais confiança para poder investir. E o emprego, né, a contratação, não deixa de ser uma forma de investimento. Este movimento de contratação, ele leva tempo, né? Ele leva mais tempo, em especial para uma economia que está bastante frágil. A gente está vendo bastante instabilidade. A cada momento que o governo anuncia ou que o governo não anuncia uma medida, você percebe como o mercado reage e essa instabilidade ela vai criando inseguranças no mercado. A taxa de câmbio também ficou bastante volúvel, né? A gente chegou a bater quase 5,60, depois o dólar cai para 5,30, depois ele sobe novamente para 5,60, ou seja, a taxa de câmbio atrapalha bastante a expectativa e principalmente a própria pandemia. Nós, de fato, não conseguimos sair da pandemia. O Brasil não vive uma segunda onda. O Brasil vive uma onda muito grande que não acaba, que, de certo modo, coloca em questão uma série de novas formas de você pensar aí o retorno a uma relativa normalidade. Ao fim do isolamento social, mas não há, de fato, o controle da pandemia. Agora nós estamos assistindo a chamada guerra das vacinas entre o governador de São Paulo e o presidente da República, e isso vai causando, inclusive, mais instabilidade numa economia bastante fragilizada. Fausto, nesse quadro, ganha cada vez mais importância a manutenção do auxílio durante esse período de pandemia. O governo pretende reduzir para R$300 e no Congresso Nacional a proposta da manutenção dos R$600. Como é que você avalia ainda esse embate que se dá no Congresso Nacional? A questão do auxílio emergencial é uma disputa já de há algum tempo entre os movimentos sociais, o movimento sindical e o atual governo. É bom a gente lembrar que o atual governo era contra o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi criado basicamente por conta da pressão da sociedade em relação às necessidades aí colocadas pela pandemia. Uma vez que o auxílio emergencial adentrou, o governo colheu ali, do ponto de vista do apoio popular, os impactos do auxílio emergencial. E aí a gente tem assistido essa discussão sobre o auxílio continua, o auxílio acaba, o auxílio se reduz. Agora, do ponto de vista concreto, o que a gente tem visto é que sem o auxílio emergencial, uma parte importante das famílias estariam vivendo uma situação muito difícil e a própria economia ela teria se deprimido mais ainda. No que diz respeito aí ao fim do auxílio emergencial, essa, por exemplo, é uma das questões colocadas quando a gente pensa nas expectativas, porque há a clareza que o fim do auxílio emergencial vai atingir diretamente uma população mais pobre que não consegue encontrar recolocação no mercado de trabalho e de outro vai atingir a economia em geral, uma vez que o comércio, em especial os comércios das periferias, vão sofrer forte redução. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, mais uma vez, obrigado e até breve. Até a próxima, bom dia a todos. Conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual.